sábado é dia de viajar. E hoje, o nosso país escolhido possui inúmeros lagos, cidades medievais e muitos chocolates. E a nossa aterrissagem é aqui, Suíça, localizada na Europa Central, tendo como capital a cidade de Berna. Sua população está por cerca de 8 milhões de habitantes. O idioma oficial é o alemão. O cristianismo é a religião predominante no país e a Igreja Universal chega no ano de 1993. Então, vamos conhecer algumas curiosidades sobre a Suíça. Se tem algo que os suíços amam, são os chocolates e os queijos. E os pratos mais pedidos são fondue. Tanto os salgados como os doces têm a mesma proporção de saída. E os sabores preferidos são os de queijo e os de chocolate. Muesli é um cereal matinal à base de flocos de aveia cru, frutas secas e iogurtes. Uma curiosidade sobre a Suíça. O país é conhecido pelas leis de proteção aos animais. A adoção é um ato feito constantemente pelos suíços. Um dos pontos turísticos mais visitados é a montanha Jungfraujoch. Conhecida como o coração da Suíça, a vista é encantadora e neva durante o ano inteiro. Mas nem só pontos positivos encontramos na Suíça. Depressão. Uma pesquisa realizada apontou 9% da população sofrem com essa doença. E com a pandemia, esses números cresceram para 18%. Suicídio. O país é conhecido como o turismo da morte. Isso porque é liberado o direito dessa prática para pessoas de idade avançada ou com alguma doença terminal. E até mesmo centenas de turistas escolhem viajar para a Suíça com a intenção de tirar a própria vida. Como lidar com uma população que, por conta da depressão, vive em uma constante batalha na mente para tirar a vida? Esses e outros detalhes você vai saber agora nos estúdios do Morning Show. Muito bem, hoje a nossa viagem é lá para a Suíça. Vamos falar com o Bispo Vitor, que está lá na Suíça, o Vitor e a Tereza. Bom dia, Bispo Vitor. Bom dia, Tereza. Bem-vindos ao Morning Show. Muito bom dia, Bispo. Bom dia a todos os telespectadores do programa. Por sinal, muito bom. A gente está assistindo aqui juntos já há bastante tempo. Até fiquei com vontade do café também e do queijo com a goiabada. É verdade, é bem especialista aqui do Brasil. Agora, antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu avisar os brasileiros que não é fondue, pelo amor de Deus, para de falar fondue, pessoal, é fondue, fondue. Hein, Bispo Vitor? Me ajuda aí, Bispo Vitor, diretamente da Suíça, pronuncia o fondue corretamente. É fondue. É, fondue au fromage, mas enfim. Sim, exatamente. Isso é um trabalho de 10 anos, no mínimo. É verdade. E o raclette também, né, Bispo? Não é também. Só o fondue, né? É. O raclette também. Mas e aí, Bispo Vitor, como estão as coisas aí na Suíça? Bispo, graças a Deus, nós estamos saindo, quer dizer, se acredita, saindo um pouco da situação da pandemia, ainda que agora tem-se visto novamente, infelizmente, com a chegada do inverno, um aumento de casos. Então existe sempre a ideia de que possa-se voltar a colocar medidas mais restritas. Essa situação da pandemia, que já vem durando há quase 2 anos, foi um teste para todos nós, porque, na verdade,
em todo o tempo que eu me conheço, eu nunca vi a Igreja Universal fechar. Para nada, né? A gente não fecha um feriado, os pastores não têm férias, épocas festivas. A Igreja não fecha por razão nenhuma. Quando há alguma catástrofe, algum problema, alguma dificuldade, é aí que nós trabalhamos mais. É aí que o trabalho da Igreja, todos os grupos são mobilizados. Só que aqui na Suíça, como em vários países do mundo, a Igreja ficou realmente fechada. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Graças a Deus, hoje em dia, nós já podemos fazer os cultos, podemos receber pessoas com um número limitado, senão a gente precisa pedir às pessoas o certificado Covid, que é o passaporte das vacinas. Então, para evitar esse requerimento, porque causaria uma divisão entre as pessoas, se nós temos que pedir o certificado, então nós ficamos restritos a um número de pessoas. Mas, graças a Deus, nós multiplicamos o número de reuniões e o trabalho tem sido feito, temos lutado para alcançar as pessoas que sofrem com diversos problemas, nomeadamente a depressão, como foi mencionado aí. Quer dizer que a vacina aí é obrigatória e a pessoa tem que ter o certificado para participar do culto? Então, a vacina não é obrigatória e aí talvez seja uma das questões. É porque, até por uma questão legal da Constituição Suíça, não podem obrigar as pessoas a tomar a vacina. Mas, como o número de pessoas vacinadas era baixo, relativamente baixo, eles começaram a colocar restrições. Então, hoje em dia, o senhor, para entrar num restaurante, precisa apresentar o certificado de vacinas, senão não entra. Também é a mesma coisa com os chamados fitness, que é o lugar onde as pessoas fazem exercícios, não sei o nome. As academias. Mas academia, exatamente, ela precisa do certificado Covid. Tudo o que é vida noturna precisa do certificado Covid, concertos, cinemas, coisas assim. No caso da igreja, eles colocaram um limite de 50 pessoas. Então, todo o culto que seja acima de 50 pessoas precisa do certificado. Temos que pedir a todo mundo. Só que o senhor pode imaginar, ficaria alguém na porta da igreja controlando a entrada das pessoas e pedindo se tem o certificado e depois tem que escanear o certificado da pessoa no celular para que ela possa entrar. Isso causa uma segregação, causa uma divisão. Além de que é uma invasão de privacidade perguntar às pessoas se elas têm ou não têm o certificado Covid. Então nós temos multiplicado os esforços para não obrigar as pessoas, não pedir e logo barrar as pessoas de entrar na igreja. Nós multiplicamos o número de reuniões. Só que mesmo assim, 50 pessoas é muito pouco. Então a gente tem dificuldade. Os adolescentes não contam, as crianças não contam, nem os obreiros não contam. Todas as pessoas que auxiliam no serviço da reunião não contam. Só as pessoas realmente adultos sentados. Mas mesmo assim é muito pequeno o número. E é aquilo, é um problema, é um bom problema no sentido que as pessoas têm sede de Deus e elas têm procurado as igrejas. Muitas pessoas têm vindo em busca da salvação. Mas nós temos essa dificuldade porque, se por um lado a gente para exceder o número tem que pedir o certificado, por outro lado, para não pedir, nós então preferimos fazer vários cultos e essa é a situação que vivemos em todas as igrejas na Suíça, né? Quer dizer, eu entendi. Acima de 50 pessoas exige o certificado. Menos de 50 não exige. Então a igreja multiplicou o número de cultos para ter menos de 50 pessoas e não exigir. Até porque a igreja, durante toda a história, né, da fé, a igreja sempre esteve aberta para atender todas as pessoas. Então a igreja não pode barrar a entrada das pessoas porque é a necessidade da alma. Mas isso é uma batalha para as pessoas entenderem que o problema não é só físico. O homem, ele é formado de corpo, alma e espírito. Os médicos, a vacina, os controles, a medicina, a ciência cuida do corpo e deixa o trabalho da fé para que cuide da alma e cuide do espírito da pessoa, né? Levando a ter os pensamentos de Deus. Enfim, ô Bispo Vitor, nós estamos com quantas igrejas aí na Suíça? Nós temos atualmente 16 igrejas, temos mais 2 núcleos, que são núcleos
aqueles núcleos de igreja, nós temos reuniões semanais, 3 vezes na semana nesses lugares. Mas igrejas mesmo, que funcionam os 7 dias na semana, são no momento 16. Uhum. Nós estamos vendo aqui algumas fotos de algumas igrejas, de alguns núcleos. Vai passando aí as fotos, pode ir passando enquanto a gente está conversando. Esse daí é Zurique. É, Zurique. 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 É a igreja de Zurique. Zurique. Zurique, né? É, Zurique. Isso aí, ó, pela escritura lá da parede, já estou vendo que é na parte italiana, né? Esse é o nosso pastor Van de Clay, lá da igreja de Lugano. De Lugano. Ticino, que é a parte da Suíça italiana. Aliás, bispo, se me permite, com todo o respeito, mas a repórter disse que o idioma oficial da Suíça é o alemão. Isso não é... Bom, é parcialmente verdade, porque a Suíça tem 4 idiomas oficiais, né? Então o alemão o alemão, ela falou só alemão, mas eu já chamei a atenção dela. E o nosso francês, e o nosso italiano, né? Poxa, vamos estudar mais aí, Carla. Por isso é que eu falei, porque eu estou em Genebra, onde o idioma oficial é o francês, né? Aí fala-se o francês, fala-se o italiano, fala-se o alemão, e ainda tem a língua lá, o romande. Romanche, exatamente. Que é limitado, é bastante limitado, né? Mas o idioma mais falado pela maioria é o alemão, acima de 60% da população. Depois vem o francês e, por último, o italiano, e o romanche é apenas uma pequena porcentagem. Mas todos eles são idiomas oficiais, é que não são idiomas falados apenas... são idiomas oficiais, reconhecidos oficialmente. Tanto que quando a gente vê o governo aqui, as conferências de imprensa, é uma confusão. Eles começam em alemão, depois falam em francês, depois falam em italiano, respondem perguntas dos repórteres nas diversas línguas, né? É assim. São as línguas oficiais. Depois aí se fala português, a comunidade portuguesa, o inglês é muito utilizado, o espanhol. E aí, Tereza, conta pra gente as novidades aí do seu trabalho na Suíça. Bispo, é um país muito abençoado, né? Como a gente ouviu, é uma variedade de pessoas, de línguas, e nós temos esse trabalho com as mulheres, com a escolinha, com as jovens. Nós temos também um programa todas as semanas na Rádio Positiva para as mulheres. Falamos um tema de mulher para mulher, uma conversa simples, com ensinamentos práticos para ajudar as mulheres no seu dia a dia, nos seus desafios que elas têm como mulheres, como mães, como filhas, como trabalhadoras, como donas de casa, nas áreas da sua vida. É o programa mais ouvido da Suíça. Que bom. E a Rádio Positiva? A Rádio Positiva tá pegando aí uma boa parte já da Suíça? A Rádio Positiva, como o senhor bem sabe, foi um projeto que foi começado na época que o senhor estava aqui na Suíça. Ela começou praticamente como uma rádio de internet e com a ideia de entrar no... como é que se diz em português? DAB+? DAB+? Bem, é um sistema que não é conhecido aqui ainda. Então, sim, o senhor ia dizer? Não, estou dizendo que esse sistema DAB+ não é conhecido no Brasil, mas é como se fosse uma FM, né? Um próximo passo da FM, para as pessoas entenderem aqui. Exatamente. Então, existe um processo, pelo menos aqui na Europa, existe esse projeto de expandir a rádio pela frequência DAB+, ou DAB+, que na verdade tem avançado um pouco mais lentamente do que previsto inicialmente. Porém, como o senhor bem sabe, a rádio começou como uma rádio de internet e nós conseguimos algumas antenas lá no Ticino apenas. Mas há mais ou menos, não chega a um ano, pouco menos de um ano, nós conseguimos em Genebra também um canal do DAB+, e em Lausanne. Então o sinal de Lausanne não é ainda ótimo como nós gostaríamos, o de Genebra é bastante bom. Então a ideia é continuar a avançar com esse projeto para que a gente tenha a nossa rádio que as pessoas podem ouvir não apenas pela internet, no aplicativo, no celular, mas também, se elas estiverem no carro, por exemplo, os carros mais novos, de há uns anos para cá, todos eles têm acesso à frequência, tem o FM, o AM e tem também o
W+. Então a pessoa pode colocar lá e pode escutar a rádio. Atualmente aqui em Genebra, toda a área de Genebra já pode ouvir a Rádio Positivo. Muito bem, excelente. E o objetivo, ô Bispo Vitor, é fazer com que as pessoas encontrem a fé, né? A matéria falou da depressão, então encontrem a fé, encontrem o poder de Deus e sejam cheias do Espírito Santo. Então, em todas as igrejas, no mundo inteiro, Jesus disse: ide e fazei discípulos em todas as nações. Esse é o trabalho da igreja, ir pelo mundo afora. A igreja está oficialmente presente em 136 países, são os números atuais que nós temos, e aonde a igreja chega está fazendo discípulos. Fazendo discípulos como? Levando as pessoas a receberem o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, aí recebe aquele, é o selo de Deus, né? E aí sim ela se torna discípulo do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que esse é o objetivo e tem acontecido também na Suíça. Exatamente, Bispo, exatamente. A salvação sempre foi a coisa mais importante, porque o que nos mantém até hoje na fé, e nós já temos mais de 30 anos na igreja e já tivemos a oportunidade, até pela obra, de viver em muitos países diferentes, o que nos mantém até hoje, apesar de tudo, é a salvação, é o Espírito Santo. Então nós levamos a mesma coisa às pessoas e nós vemos que não importa o país, rico, pobre, a língua que a pessoa fala, as culturas são diferentes, os hábitos são diferentes, porém a necessidade de Deus é a mesma em todo lado. A necessidade de Deus é a mesma em todos os lados. Aqui, por exemplo, existe a depressão. É curioso, né? Porque alguém pensaria assim, depressão nos países pobres, onde a pessoa não tem recursos, mas aqui na Suíça, aqui há tudo. As pessoas têm acesso a tudo. Se a pessoa estiver doente, ela tem os melhores hospitais para se tratarem, tecnologia de ponta, existe suporte para tudo. Aqui existem regras para tudo, até para coisas que talvez a gente ache que não seriam necessárias, mas tudo aqui nós temos que pedir autorização, tudo funciona. É um país que quem olha de fora parece que não há problemas. Só que as pessoas da mesma forma sofrem com depressão. Porque esse vazio é a falta de Deus. Não adianta fugir. O homem pode ter tudo. Pode ter dinheiro, pode ter uma esposa, filhos, pode ter tudo o que ele quiser. Ainda assim, sem Deus, ele vai se sentir vazio. Vai se sentir vazio. Então nós temos trabalhado para levar a salvação, para fazer discípulos, e nós temos na igreja um misto de pessoas, porque a Suíça é assim, ela é um país onde há gente de todos os lados, de vários países da Europa e não só. Mas nós temos na igreja pessoas de todas as nacionalidades, nós temos membros da igreja que são suíços, e eu não me refiro a pessoas apenas naturalizadas, também as há. Pessoas que já estão aqui há muito tempo, que tiveram filhos aqui ou que se casaram com alguém da Suíça e são também suíços. Mas eu falo mesmo de gente que conheceu o trabalho, que nasceu aqui. Nós temos aqui na igreja em Genebra, por exemplo, senhoras suíças que participam das reuniões. Temos obreiros suíços também em várias das nossas igrejas. Temos obreiros suíços lá em Sion, na nossa igreja em Sion, que é o cantão do Valais. Temos também lá em Zurique obreiros suíços, temos entre os jovens suíços, porque a estratégia de evangelização ela é um pouco diferente com pessoas diferentes, né? Por exemplo, o suíço é um pouco mais reservado, a gente não pode falar com a pessoa abertamente, perguntar qual é o problema dela, ninguém faz isso aqui. A cultura não é assim. Até os amigos não falam dos problemas uns para os outros. É a pessoa que tem que iniciar, não é o amigo que pergunta o que está a acontecer contigo. A pessoa é que tem que iniciar. A pessoa sabe que aqui até nas famílias, nem sequer para visitar a família, a pessoa pode ir lá bater na porta sem pedir, sem marcar primeiro dia, tem que marcar. Marcar o rendezvous, tem que fazer o rendezvous. Exatamente. Tem que falar, olha, eu posso visitar a senhora, a mãe, o filho tem que perguntar para a mãe, marcar o dia, quinta-feira à noite, ela vai ver lá, eu estou livre, e vai permitir. Mas a estratégia da evangelização tem que ser diferente, obviamente. Mas a necessidade de Deus
é igual em todo lado. É a mesma. E é para isso que nós estamos aqui, para levar a salvação que nós recebemos às pessoas que estão perdidas. Bispo Vitor, foi um prazer falar com o senhor, com a Tereza. Deus abençoe vocês. Um abraço ao Bispo Vitor, pai. Um abraço ao Bispo Rui, irmão. Um abraço aos pastores aí da Suíça, obreiros, membros, a toda a igreja. E que o Espírito Santo continue abençoando vocês aí cada vez mais. E discípulos sejam feitos através do derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas. Amém, Bispo. Igualmente, Obrigada. muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês todos também. Um abraço, até mais. Você está assistindo Morning Show